E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao seu canal artesanal preferido do YouTube, Resenha Cult. Então, estou terminando aqui o meu chá, né? Adoraria poder fazer um chá para vocês, infelizmente eu não posso. Então, pegue a bebida da sua preferência, sente na sua cadeira, no seu sofá, que hoje a gente vai conversar sobre um assunto que eu acho fascinante, interessantíssimo, né? A gente vai usar esse livro aqui para falar sobre essa resenha. O nome do livro é Arquitetura Gótica e Escolástica, do autor Erwin Panofsky, né? Um historiador alemão, né? A especialidade dele é a história da arte, né? Um acadêmico, né? Extremamente prolífico durante o século XX, né? Sua carreira foi durante o século XX, 1892 que ele nasceu, até acho que ele morreu em 65, 68. E esse livro aqui, ele é meio que célebre dentro do meio dele, né? Então aqui, o autor, basicamente, tenta estabelecer uma correlação entre dois movimentos contemporâneos, né? Um movimento filosófico, a escolástica, e um movimento arquitetônico, né? O surgimento da arquitetura gótica, né? Então a gente vai estar conversando sobre esses dois movimentos e as minhas impressões pessoais. É um assunto que eu acho fascinante, mas a gente vai conversar num nível bastante introdutório, até porque eu não sou especialista em nenhuma dessas disciplinas, né? Eu sou apenas um cara comum que tem um fascínio absurdo pela arquitetura gótica e o impacto que ela teve na disseminação do cristianismo. É um assunto que eu acho muito interessante, que eu gostaria muito de estar compartilhando com vocês, então fica até o final do vídeo, por favor, né? Se você caiu de paraquedas, por favor, se inscreva no canal, se você gosta de livro, de quadrinhos, de cinema, existe uma boa probabilidade de você gostar do nosso canal. Vou colocar meu chazinho aqui para a gente começar, né? Então, como eu falei, o autor tenta, nesse livro aqui, estabelecer uma correlação entre o movimento filosófico chamado de escolástica e o movimento arquitetônico, né, o surgimento da construção daquelas fantásticas catedrais góticas, né. Então, assim, esses movimentos, eles foram contemporâneos e ocorreram no mesmo lugar, né. Você pega ali Paris como epicentro, então no raio aí de 180 quilômetros, esses dois movimentos se desenvolveram, né, entre o século IX e o século XV. Né? E o que foi a escolástica? A escolástica foi uma escola de pensamento e aprendizagem ocidental, com origem nos monastérios, né, nas escolas monásticas. E como a gente viu aqui no livro História do Pensamento Ocidental, do Bertrand Russell, né, esse livro tem resenha aqui no canal, procure por favor na playlist Filosofia. Os cristãos, o cristianismo teve um papel fundamental no desenvolvimento da filosofia ocidental, né? Seus principais expoentes foram Santo Agostinho e, no caso da escolástica, São Tomás de Aquino, né? Escolástica tem esse nome por causa dos scholars, né, que eram os acadêmicos da época. Então eles criaram um método de pensamento crítico e aprendizado que era utilizado nessas escolas. Só que esse método ele era muito mais técnico do que teológico, né? Era uma coisa muito mais técnica de aprendizado do que teológico. E tinha ligações muito estreitas com a filosofia grega clássica, né? Com o pensamento, com o pensamento aristotélico e platônico. Então esse movimento se tornou meio que a metodologia de pensamento e de ensino dessas grandes escolas monásticas durante esse período. Então, assim, as disciplinas meio que se dividiam em humanas e exatas, mais ou menos, né? Tinha os nomes lá em latim, né? Sendo humanas tipo gramática, retórica, e exatas sendo geometria, matemática, né? Curiosamente, a música estava no meio das exatas também, né? Então o autor tenta aqui traçar uma correlação entre o surgimento desse movimento filosófico e a construção das grandes catedrais góticas. Por outro lado, a arquitetura gótica surgiu entre as corporações de mestres de ofício. Então eles desenvolveram novas tecnologias para erguer as igrejas, que na época teve um impacto absurdo no fortalecimento do mundo ocidental de uma forma geral. Né? E assim, parece um assunto muito nichado, muito específico, mas é um assunto de suma importância que teve um impacto muito grande nos dias atuais. E eu vou explicar devagarinho e vocês vão entender por que daqui para o final do vídeo. Então, a arquitetura gótica, naquela época não existia o cálculo estrutural. Então, até o advento da arquitetura gótica, a arquitetura principal para erguer edificações é a arquitetura românica, né, que usava as próprias paredes como estrutura das edificações.
Então as paredes eram muito grossas, tinha muito pouca janela, né? E as curvaturas, as abóbadas, eram em formato de semicircunferência. Então as edificações não tinham condições de serem muito verticalizadas, né? Então era bastante limitado e muito escuro, né? Você sabe que existe uma correlação muito grande entre a psicologia e o espaço, né? Então tudo isso tinha um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Então esse método românico de se construir foi aos poucos sendo substituído por adventos tecnológicos descobridos pelas corporações de mestre ofício, os arquitetos da época, que passou a se denominar arquitetura gótica. Se caracteriza principalmente pela substituição dos arcos de semicircunferência por arcos ogivais, né? Então, na prática, qual é o efeito que isso teve, né? Você vê aqui os arcos estruturais semi-ogivais. Isso aqui é um arco ao interior da nave de uma igreja gótica, né? Você vê que eles são semi-ogivais, como se fosse um foguete, eles não têm uma semicircunferência. Então a descoberta desse tipo de estrutura, mesmo antes do advento do cálculo estrutural, permitiu uma verticalização muito grande das edificações, muito grande. E não só a verticalização, como as paredes muito mais vazadas, né? Permitiu o advento dos vitrais nas igrejas, que o cristianismo soube usar isso de uma forma esplêndida, que devia ser estudado como case empresarial até os dias de hoje, porque tem um impacto enorme até hoje, que é até difícil para o moderno entender esse impacto. É exatamente isso, é o assunto principal que a gente vai chegar nesse vídeo aqui, né? Então, desculpa. Então, com o advento da arquitetura gótica, que permitiu uma verticalização muito grande, as igrejas passaram a ter recursos cênicos muito maiores, né? Que para a gente entender o impacto que isso teve, a gente tem que se transportar a mente de um homem da época, né? Hoje em dia você vai para um cinema com IMAX, com 3D, com home theater, com som em 5.0, 5.1, 5.2. Então você está meio que acostumado com tudo isso, com computação gráfica, mas na época não existia nada disso. Então o cara, quando entrava numa igreja daquela, você vê uma igreja dessa hoje em dia, ela se perde no landscape de uma cidade, né? Cheio de arranha-céus, de edificações enormes, né? Então a igreja dessa não é muita coisa. Mas na época era tudo muito raso. Então foi as primeiras edificações a se verticalizarem e se destacarem completamente no landscape foram as igrejas góticas, através desse método, principalmente da descoberta das abóbadas ogivais e todas as soluções estruturais que os mestres, que as corporações de mestre ofício descobriram na época, né? Então os cristãos souberam capitalizar, né, as lideranças cristãs muito bem em cima disso, né? Muito bem, as igrejas ficaram com recursos cênico absurdo, então eles usaram os vitrais para colocar histórias nos vitrais, histórias da Bíblia, né? Muita gente na época não sabia ler. Então o homem antigo, quando entrava na igreja, a igreja já se destacava na cidade como o único prédio assim monumental. Então quando ele entrava na igreja, ele não via a música, a música normalmente vinha do coral em cima de onde ele entrava lá. Então a igreja, a planta básica, a planta baixa básica na igreja dessa era em forma de cruz, né? A nave principal, o transepto, né? Que tinha duas mini capelas aqui, e na porta você tinha uma porta em formato ogival, normalmente a nível básico, né? Normalmente tem diferença de algumas para as outras. Mas você tinha uma porta em formato ogival, uma rosácea em cima, né? E a igreja em forma de cruz. E quando você entrava, muito verticalizado e muito vazado. E a música maravilhosa e os corais e os vitrais sempre ensinando algumas passagens bíblicas em forma de imagens, né? Isso fazia muita diferença para quem não sabia ler, que era a grande maioria da população da época, né? Diga-se de passagem. Então isso teve um impacto muito grande na psique do homem da época, né? Ter acesso a esses recursos cênicos fantásticos, né? Então o cristianismo chegou muito na frente, né? A gente está falando aí de uma Europa que ainda tinha uma forte influência muçulmana, né? Então isso fez muita diferença, né? O surgimento da arquitetura gótica, o pensamento escolástico foi uma forte diferença para a própria consolidação do Ocidente em si, né? Principalmente na Europa, né? Então aqui então esses dois movimentos surgiram em paralelo, né? E a arquitetura gótica, além disso tudo que eu estou falando, ela criou uma estética própria, que é identificada até hoje,
como estética gótica, né? Na realidade, eles não foram atrás de criar estética nenhuma. Eles foram atrás de soluções estruturais que acabaram virando estética, acabaram agradando bastante aos olhos de uma forma bem peculiar, né? Por exemplo, na parte externa, além dos arcos ogivais, na parte externa eles tinham pináculos e arcobotantes, como se fosse uma bengala assim, para a parte principal da edificação, que dava um aspecto assim, bastante sinistro, né? Deixa eu ver se eu tenho assim. Deixa eu mostrar uma foto aqui para ilustrar melhor o que eu estou dizendo. Então, tá aqui. Então, na parte externa da igreja gótica, você tinha os pináculos apoiando a edificação principal e os arcobotantes, né? Como se fossem assim, umas bengalas grandes, né? Então, isso tudo também é muito bonito. Então, se você vê na parte de trás da Notre Dame em Paris, você identifica muito bem os pináculos, os arcobotantes, né? Então, além de todas essas soluções estruturais que permitiram a verticalização, e a igreja usou esses recursos cênicos muito bem para fortalecer o cristianismo. Ainda teve a questão estética também. Eles chegaram na estética, meio que não por objetivo principal, mas chegaram, né? Mais ou menos como um carro de Fórmula 1. Nada num carro de Fórmula 1 é feito para ser, tirando a pintura, é feito para ser bonito, né? O carro de Fórmula 1 é feito para ter performance, é feito para ter eficiência aerodinâmica, estabilidade, né? Só que o cara, buscando a performance, acabou chegando na beleza, né? A Fórmula 1 é uma estética que mexe com o imaginário de todo homem, né? Mulher também, por que não, né? Então, assim, aquele caso clássico de se chegar na beleza quando se está atrás de outra coisa, quando se está atrás de performance, né? Então, a arquitetura gótica, ela meio que se encaixa nessa condição também. Então, esses dois movimentos, o fato é que eles cresceram, eles foram contemporâneos esses dois movimentos, e também, não só contemporâneo, mas no mesmo lugar também, né, da mesma época, né, ali pertinho, aos arredores de Paris, né, um raio de 180 km de Paris. Mais ou menos, falando de novo, né, do século IX ao século XV ali, período medieval. Então, esses dois movimentos, principalmente a arquitetura gótica, teve um impacto muito grande, eu acho que meio que ajudou a definir a história do Ocidente, né? Você vê que a Europa, a gente enxerga hoje a Europa como a Europa está voltando, né, a ter posses muçulmanas muito grandes, uma participação muito, muito grande dos islâmicos, dos muçulmanos, né? E teve uma época que não era assim, mas no passado foi assim, né? A Península Ibérica chegou a ser quase toda muçulmana, né? Então esses movimentos cristãos, a escolástica, a arquitetura gótica, elas tiveram uma participação muito grande de arregimentação. Tudo bem que eles conseguiram expulsar os muçulmanos com recursos militares, mas antes de você ter os recursos militares, antes de você aplicar os recursos militares, você tem que ter uma política, sim, de arregimentação, e eu acho que isso aqui foi decisivo para a história do Ocidente. Então essas duas disciplinas foram decisivas para a história do Ocidente. E o autor tenta estabelecer uma correlação muito forte entre esses dois movimentos. Ele acha que a arquitetura gótica surgiu, não é que ele acha, ele levanta a hipótese da arquitetura gótica ter surgido a partir do pensamento escolástico, né? Só que é preciso ser dito que a primeira coisa que o livro diz é que isso é apenas uma hipótese, né? Em nenhum momento ele mesmo diz isso. Isso aqui é apenas uma hipótese, aqui eu estou fazendo correlações que podem ter impacto direto, mas podem ter sido simplesmente uma coincidência temporal desses dois movimentos. E eu quero deixar essa hipótese registrada aqui, mas é só uma hipótese. O próprio livro, o próprio autor diz isso no livro, né? E ele merece muito respeito de ter levantado essa hipótese. É um livro fantástico, só que ele não explica o que é escolástica e nem explica o que é arquitetura gótica. Ele fala direto da hipótese. Então é bom ter um conhecimento introdutório, é o que a gente está fazendo aqui. Eu estou tentando passar uma introdução muito básica, né? Até porque o meu conhecimento também é introdutório, eu não sou especialista. Como eu falei, eu sou um cara que acha fascinante, né? O impacto que essas duas disciplinas tiveram na história do Ocidente. Porque o que eu gosto mesmo é de história. Então, na minha opinião, em primeiro lugar, eu não tenho nenhuma crítica ao livro. O livro é fantástico, principalmente por considerar uma hipótese exatamente o que ela é, né? Uma hipótese. E por isso só ele já merece um respeito absurdo, né? Já merece um respeito absurdo.
Mas eu acho que é possível sim que não, é possível que não tenha nada a ver, né? Não tenha tido origem nessa evolução do pensamento escolástico. Né? Na minha vida profissional, eu tive o privilégio de conhecer pessoas que nunca tiveram acesso a estudo formal e nasceram com o chip da genialidade, digamos assim, né? Então, uma delas foi, inclusive, meu principal mentor na minha vida, né? Um cara que nunca estudou nada, ele foi fazer faculdade já depois de velho, e era o cara mais inteligente que eu conheci, me ensinou tudo, ele analisava qualquer relatório da empresa muito bem, muito rápido, ele fazia a leitura de uma situação da empresa muito rápido, né? E esse cara, ele só foi ter acesso a estudo formal já depois de velho, e provavelmente sabia mais do que os professores lá que ensinaram a ele juntos, né? Então, assim, por ter me encontrado com pessoas assim, né, e ter aprendido com alguma delas, eu acho perfeitamente possível que os mestres de ofício, as corporações dos mestres de ofício tenham desenvolvido intuitivamente a arquitetura gótica, sem precisar de nenhuma intervenção filosófica, né, dos filósofos. Até porque existe uma tendência também dos filósofos superestimarem o seu pensamento e a sua classe. Eu já percebi muito isso também na vida. Né? Eu adoro filosofia, já li, não sou especialista, mas já li bem mais que a média. Mas existe sim um pouco dessa superestimação da aplicação prática da filosofia, na minha opinião. Embora seja uma ferramenta fantástica e necessária. Né? Eu prefiro a filosofia mais antiga, principalmente os romanos. Né? Cícero, Sêneca, Marco Aurélio, né? Mais do que qualquer outro. Né? Epicuro, né? Então, desculpa. Então é isso, pessoal. Se você puder pesquisar um pouco mais, isso aqui é um vídeo introdutório. Desculpa, isso aqui é um vídeo introdutório para gerar curiosidade, tá entendendo? Para você, de repente, eu vou ganhar meu dia se você tiver uma curiosidade em relação ao assunto, procurar saber mais sobre esse assunto, que parece que é um assunto muito nichado, muito específico, mas não é, é um assunto que teve um impacto fantástico, um impacto assim determinante na história do Ocidente, na nossa história até hoje, né? E deveria sim ser estudado como case empresarial. Eu vejo os coaches falando tanta coisa, e o que é realmente relevante, o que é realmente profundo, o que é realmente consistente, raramente as pessoas falam, né? Que está muito mais na história do que nos livros de gestão da forma geral, né? Então, assim, a forma como a igreja usou esses recursos cênicos absurdos para conseguir arregimentar, né? Arregimentar, né? Foi o exército cristão que expulsou. Você forma exército com o quê? Você forma exército com gente e com fé, né? Então, pessoal, é isso. Vou agradecendo por mais esse nosso encontro, né? Fique ligado no canal que eu estou terminando as resenhas bastante relevantes também, assim como essa, né? E já já a gente vai estar se encontrando de novo. Uma boa semana, que Deus abençoe e proteja a todos e um grande abraço.